Olá, queridos catequistas, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Catecast. Aqui nós vamos destrinchar todo o conteúdo da apostila com o intuito justamente de auxiliar cada um de vocês no encontro de Crisma. O material que nós vamos utilizar é a própria apostila que vocês possuem e a Bíblia Pastoral, que é a versão que os crismandos utilizam. O nosso foco aqui no Catecast é justamente o da formação em si. Nós sabemos que cada catequista tem a sua forma de conduzir a sua turma e nós queremos auxiliar a vocês justamente na condução desses encontros. Primeiro encontro, Deus confia em nosso grupo. A nossa apostila, que é da Diocese de Joinville de Santa Catarina, ela é distribuída mais ou menos como se fosse uma Lectio Divina. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Lectio Divina, mas é um método de oração, é como que um estudo bíblico, né? Uma leitura orante da Palavra de Deus, que é dividida em 4 etapas. Tem a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Se vocês verem a forma como está distribuída, as formações da apostila, vocês vão ver exatamente, mais ou menos essa condução. Existe uma passagem bíblica, é feita aí uma meditação, tem algumas perguntas que a apostila dá ali para você estar perguntando aos crismandos e questionando. Existe às vezes uma oração, uma música e aí um momento de contemplação da palavra que geralmente deixa uma coisa prática, né, para que os crismandos façam. A apostila ela é uma orientação e uma orientação muito boa, mas vocês podem ir colocando também um pouco da criatividade de vocês e daquilo que vocês acham importante trazer para o encontro. Então, assim, não parem só no que a apostila diz, né? Vocês podem ir além, vocês podem estar complementando, vocês podem estar usando mesmo a criatividade de vocês para ajudar os crismandos a desenvolver cada vez melhor uma intimidade com Deus, porque o objetivo aqui é levar nossos crismandos a ter uma experiência real com o amor de Deus através do estudo da palavra, do conhecimento de Deus. Afinal, a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Então, eu achei muito bacana eles fazerem nesse estilo de Lectio Divina, porque ajuda bastante você destrinchar ali a palavra de Deus junto com eles e dar toda uma orientação. A passagem desse primeiro encontro, que é justamente Deus confia em nosso grupo, é a passagem de Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. Antes de a gente ir para a passagem de fato, eu gostaria de já deixar esse aviso aqui bem importante para os nossos encontros aqui, né? Do nosso Catecast. Sempre que vocês vierem escutar as formações, já venham tendo lido a apostila e tendo lido a passagem bíblica, para a gente não perder tanto tempo e não deixar os nossos encontros aqui muito longos, tá certo? Então eu já vou agir aqui como quem vocês já tenham lido. Então, se você não leu, dá uma pausa, corre lá, dá uma lida rápida na passagem, na apostila e o resto a gente faz junto aqui, certo? A passagem desse encontro é justamente Marcos 3, do 13 ao 19, que é sobre a escolha dos 12 discípulos, né, dos 12 apóstolos. A passagem começa dizendo justamente assim, que Jesus subiu ao monte e chamou a si os que quis, e esses foram para junto dele. Então, Jesus ele sobe ao monte, ele chama para si aqueles que ele quer e eles vão para junto deles. Só nesse primeiro versículo a gente já pode estar falando várias realidades para os nossos crismandos, né? Jesus ele sobe ao monte, Jesus ele se retira, ele vai para um lugar específico para chamar aqueles que ele quis. Então Jesus ele vai a um lugar específico, ele
se coloca neste lugar e chama aqueles que ele quer. Então, tem aquela passagem que a gente conhece bastante, que muitos são os chamados, mas poucos são os que respondem a esse chamado, poucos são os escolhidos, né? Nessa ótica a gente já pode começar a trabalhar com os crismandos justamente o chamado de Deus na vida deles. Veja, alguns dos crismandos acreditam que eles estão ali porque a mãe obrigou, ou então porque às vezes nem sabem o porquê de estarem ali, quando na verdade existe um chamado de Deus na vida deles para o sacramento. Aqui vocês podem falar desse chamado, inclusive do chamado universal, daquele chamado que Deus nos faz, que é o primeiro a vida e depois o chamado à santidade. E vocês podem ir descendo nessa questão realmente do chamado de Deus na vida de cada um de nós, de como isso é importante. Então Jesus ele sobe ao monte e ele chama a si aqueles que ele quer. Aqueles que ele quer. Então você foi escolhido e Deus lhe chamou por eleição, porque ele quis. E aí o versículo continua: e esses foram para junto dele. Ou seja, Jesus chama, mas a resposta quem dá somos nós. A resposta quem dá sou eu. No versículo ele fala: e esses foram para junto dele. Então Jesus ele vai para o monte, Jesus ele chama, e aqueles que escutam, aqueles que têm o coração aberto, se unem a ele. Então aqui você pode desenvolver com seus catequizandos justamente essa resposta, Qual o chamado que você responde? Como você responde a esse chamado hoje? É uma resposta positiva ou você sequer vai junto de Jesus? Você sequer segue a Jesus? E aí no versículo continua, E ele constituiu os 12 para que ficassem com ele, a fim de enviá-los a pregar. Então aí ele vai constituir os 12 discípulos, os 12 apóstolos, representar as 12 tribos de Israel, e ele forma-os para os enviar, e de fato os envia, porque nós vamos ver aí com todo esse caminhar do evangelho que os discípulos se tornaram justamente toda a questão da sucessão apostólica, Foram esses que evangelizaram e que depois da morte e ressurreição de Jesus, eles foram que divulgaram, anunciaram o evangelho a toda criatura. Mas veja, Jesus, quando ele nos convida para nos enviar em missão, ele primeiro nos forma. A passagem diz isso, Ele constitui os 12 para ficar com eles. Para quê? Ficar com eles como assim? No sentido de formá-los, a fim de depois enviá-los a pregar. Então, Jesus, antes de nos enviar em missão, ele nos forma. Nós não vamos dizer aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos, não. É aquilo que o próprio Cristo nos ensina. No nosso caso, o que o magistério da igreja ensina, o que a tradição ensina, o que a palavra de Deus ensina. Então Jesus ele não nos lança assim na missão sem nos formar primeiro. E você sempre vai fazendo com que o crismando entenda e se coloque na palavra, e se coloque nessa situação de discípulos, e faça de fato essa lexio divina se colocando dentro da palavra para que ele consiga absorver o máximo possível. E aí ele fala assim, continuando, já no versículo 15: e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Então assim, Jesus nos forma para nos enviar e ele nos dá autoridade. Nossa autoridade não é qualquer autoridade, é aquela que vem de fato do céu. É uma autoridade que o próprio Cristo nos dá na evangelização. E quando ele fala assim, inclusive essa autoridade para expulsar demônios. Aqui a gente pode falar justamente no sentido de expulsar demônios como esses espíritos malignos que existem, que estão no mundo, O príncipe desse mundo é o diabo, nós sabemos disso. E pode ser que a gente pode explorar nesse sentido também, Mas expulsar os demônios também tem a ver
com você saber identificar o pecado para exorcizar esse pecado da sua vida. Eu não sei se vocês já assistiram The Chosen, né? The Chosen, que é como se fosse um seriado, é um aplicativo que você baixa e nesse seriado são histórias da vida de Jesus, né? E tem um episódio muito interessante, que é aquele de Maria Madalena, né? Eu achei muito interessante a forma como eles retrataram na série. Ela era conhecida como Lilith, porque Lilith é o nome de uma legião de demônios, e todo mundo chamava ela de Lilith, né, por o nome do demônio. Ninguém chamava pelo nome dela. Todo mundo a conhecia como Lilith e se referia a ela como Lilith. Tanto que ela começou a se sentir assim, agir assim e responder por esse nome, de tanto a chamarem, né? Ela foi se incorporando ao pecado e a identidade dela foi sumindo e ela foi assumindo a identidade do pecado. Quando Jesus chega para ela, no primeiro encontro que os dois têm, Jesus a chama pelo nome. Jesus olha para ela e a chama pelo nome. Diz Maria, que é Maria Madalena, né? E ela se volta assustada e dignificada, porque e nesse momento assim é expulso, é exorcizado esse demônio da vida dela, porque ela foi se perdendo tanto no pecado e assumindo a condição de pecado de uma forma que ela já não se reconhecia mais. E quando vem Cristo, que a reconhece e a chama pelo nome, exorcizando os demônios dela. Muitas vezes isso acontece na nossa vida, né? Nós vamos deixando, não vamos sabendo dar nomes a realidades na nossa vida. Isso vai nos impedindo de crescer. E é bacana vocês levarem essa reflexão para os crismandos. Por exemplo, muitas vezes a gente pode, por exemplo, dizer assim: é porque eu sou assim mesmo, eu tenho um gênio difícil, quem quiser gostar de mim, que goste de mim dessa forma. Muitas vezes você não tem um gênio difícil, você só é uma pessoa chata. Você é uma pessoa chata e você não admite isso, né? E no dia que você admitir que você é chato, você vai estar podendo exorcizar demônios. Inclusive nos rituais, né? Nos rituais de exorcismo, um demônio ele só é expulso quando ele é chamado pelo nome. Então, quando nós sabemos dar nome à realidade das coisas, nós temos aí o primeiro passo para a mudança. Nós somos capazes de exorcizá-los. Então, se eu começo a dar nome, eu digo, não tenho um gênio difícil, é porque eu realmente sou uma pessoa chata. Aí eu já tenho finalmente a oportunidade de mudar e ser uma pessoa melhor. Então, vocês podem trazer essa reflexão, né, para o grupo de crisma de vocês. E isso pode ser em qualquer sentido, né? E aí vocês podem usar da criatividade para gerar aí uma conversa bem bacana com os crismas nesse sentido. Em seguida, na passagem, ele vai dizendo, né? E assim ele constituiu os 12, e aí vai dizendo: a Simão deu o nome de Pedro, né? A Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago. Aí por último, aí Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Aqui vocês podem falar da sucessão apostólica, vocês podem falar sobre Pedro como nosso primeiro papa, né? Que quando Jesus constitui ele primeiro papa: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que é a promessa de Cristo para a nossa igreja, para a igreja católica, em que Pedro é constituído nosso primeiro papa. Vocês podem falar de toda essa questão, né? Vocês também podem falar aqui que, vejam, no Evangelho vai citando o nome de cada um daqueles que Deus chamou. Aqui vocês podem entrar nessa dimensão de Jesus me chama pelo nome, Jesus me conhece e Ele tem um projeto pessoal para mim. Então vocês podem trabalhar isso com os crismandos. Jesus, ele conhece a cada um pelo nome. Jesus não nos ama como multidão, porque, Deus ama a todos. De fato, Deus ama a todos, mas não de uma forma genérica, de forma individual.
né? É um amor gratuito e é um amor individual. Ele me conhece, ele sabe o meu nome, ele me fez, né? Ele me deu uma alma, uma missão, me amou, me quis. Então, ele me chama pelo meu nome porque ele sabe quem eu sou e tem um projeto de salvação na minha vida e tem uma missão na minha vida. E você pode usar isso justamente aqui, né? Quando Jesus chama cada um dos discípulos, o chama pelo nome, sabe quem são, confia a cada um deles uma missão, né? Isso é importante de falar. Outra coisa que vocês podem falar, que a apostila até traz isso também, né? Jesus, ele não está chamando os mais preparados, os mais inteligentes, os mais ricos, não. Jesus está chamando aqueles que são mais dispostos. O que Jesus precisa de nós? Que nós saibamos tudo, que nós sejamos os mais inteligentes, os melhores, os que sabem falar melhor, os que têm mais qualidades e mais talentos? Não. Jesus, ele só precisa de um coração disposto, só precisa que nós queiramos corresponder a esse chamado. Isso é muito importante de estar falando com os crismandos. Isso é muito importante estar falando com eles justamente porque sempre existem desculpas nos nossos corações para não servir a Deus. Sempre existem desculpas nos nossos corações para não responder a esse chamado, não se colocar a serviço, não anunciar o Evangelho. O que Jesus precisava e precisa até hoje de um coração disposto. Se eu tenho disposição para servir a Deus, pronto. Ele mesmo me chama, Ele mesmo me forma, Ele mesmo me envia, Ele mesmo me conhece e tem uma missão para mim. E me dá autoridade, inclusive de expulsar demônios na vida das pessoas, de ser luz, sal e luz no mundo, sal na terra e luz no mundo. Né? Eu ser um bom cristão me ajuda justamente a cumprir essa missão de ser sal na terra e luz do mundo, de expulsar demônios na vida das pessoas porque sabe ajudá-las, sabe estender a mão, diz eis-me aqui. Né? Então o que Jesus precisa? Do eis-me aqui, do mesmo fiat de Nossa Senhora, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, está lá em Lucas 1,38. É esse mesmo sim que Deus espera de nós. O resto é Ele quem faz, é Ele quem passa à frente. E um exemplo disso é justamente a escolha dos 12, que é essa passagem. Ele chama pescadores, homens pobres, né? Mas que estão dispostos a responder esse chamado. Porque lá no início do Evangelho, eles vai dizendo, né? E esses foram para junto dele, esses responderam ao chamado. Vocês podem também estar abordando toda a questão de Judas, né? Ele chama Judas, a passagem deixa claro que Judas é aquele que entregou Jesus. E Jesus já sabia dessas coisas. Mas Jesus é sobretudo, o amor de Deus, ele é sobretudo um amor de misericórdia e de liberdade, né? Até o último minuto, Judas tinha a liberdade de querendo não entregar o Cristo. E ele escolheu o entregar. E nem por isso Cristo o rechaçou, e nem por isso Cristo deixou de agir para com ele com misericórdia, né? Em nenhum momento, porque Deus é sobretudo misericórdia. Então, nós estamos aí diante de uma passagem curtinha, de poucos versículos, né? Que a gente até pensa que não consegue desenvolver, mas cada um desses insights que eu fui dando a vocês, vocês podem desenvolvê-los, se aprofundar, certo? Fica esse conteúdo para vocês trabalharem e colocarem em discussão com os crismandos. Né? O importante aqui é você levar cada um dos seus crismandos a uma experiência real com o amor de Deus, né? Através do conhecimento realmente de Deus e da palavra. Afinal, como nós dizíamos lá no início, ninguém ama aquilo que não conhece, e a sua missão como catequista é justamente tornar o Cristo conhecido, é responder a esse chamado. Né? Você foi chamado, você já respondeu a esse chamado, é formado pelo próprio Cristo, recebe essa autoridade, é conhecido pelo nome. Então, Cristo já fez tudo isso com cada um de nós aqui, né? E nós devemos ir anunciar esse Evangelho, nós devemos ser este sal na terra e essa luz do mundo para os nossos crismandos. Então,
Vamos levar Cristo, o conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra para cada um deles, para que eles tenham essa experiência real com o amor de Deus, para que eles possam conhecer o Cristo e amar o Cristo. Bom, foi isso. Até o próximo encontro.